Essa é a oitava aula teórica da disciplina Micologia Geral, é do módulo 3 o assunto é o Filoforma deuteromicota. Então, o Filoforma deuteromicota, ele é um filo artificial. Os fungos, eles são chamados aqui de mitospóricos ou imperfeitos, porque esses fungos, eles, para estarem dentro desse grupo, eles só têm a reprodução assexuada, que é uma reprodução, a reprodução assexuada, ela é reprodução mais simples, mais rápida, e isso mostra que esses fungos, eles não estão em condições perfeitas para eles completarem um ciclo e produzirem a reprodução sexuada. No início se achava que isso era um grupo diferente de fungos. Hoje já se sabe que esse filo ele é artificial porque quando esses fungos eles conseguem produzir reprodução sexuada, eles vão produzir ou ascosporos, que é assunto do outro módulo, da outra aula, ou basidiosporo, que é assunto do outro módulo. Então, na verdade, só existem dois filos perfeitos que têm micélio septado, mas deuteromicota foi criado e ele acomoda espécies, desde espécies unicelulares a multicelulares e algumas produzindo estruturas reprodutivas mais complexas. Então, esse grupo Filoforma deuteromicota, ele tem micélio septado e hialino, que pode ser hialino ou pigmentado. Eles são multinucleados, exceto as leveduras. Como eu já falei antes, as leveduras estão acomodadas dentro desse grupo e elas são fungos unicelulares. São fungos verdadeiros, mas elas não são fungos filamentosos. Eles apresentam somente a reprodução assexuada e, como eu já falei antes, a fase sexuada pertence quando se consegue. Já se descobriu que é do filo ascomicota ou basidiomicota, que são os filos reais mesmo. Tem uma figura aqui que é o Aspergillus fumigatus, que quando ele produz esporos, normalmente são ascosporos, e aí ele recebe outra denominação. Esses fungos, exceto as leveduras, eles são considerados como eucárpicos. Uma parte do micélio se transforma em estrutura reprodutiva e outra parte do micélio, ela continua como uma estrutura vegetativa. Então, no slide, isso foi o slide 2. No slide 3, aí mostra que características gerais, que são os fungos que a gente mais encontra na natureza. Então, cada vez que a gente faz um trabalho, eles são bastante comuns. Então, muitos deles são sapróbios, isso quer dizer que eles são decompositores de matéria orgânica, e a matéria orgânica pode ter até material que a gente utilize. Como, por exemplo, o Aspergillus flavus está mostrando aí do lado esquerdo que o Aspergillus flavus está degradando o milho. E aí eles estragam, deterioram e também produzem toxina, às vezes, algumas espécies, e que o milho fica inviável para ser comido. Nem animais eles podem, porque às vezes as toxinas elas passam no leite. Então, alguns são parasitas facultativos do homem, a grande maioria dos 140, 150 fungos que já foram encontrados produzindo algum tipo de doença, eles estão acomodados nesse grupo. Alguns são parasitas obrigatórios e alguns são comensais. Eles convivem, às vezes é indiferente se o outro organismo é beneficiado ou não, mas às vezes eles podem serem beneficiados ali, eles conseguem sobreviver no mesmo ambiente. Quanto ao hábitat, eles podem ser encontrados em todos os ambientes. Então, água doce, salgada, no solo, principalmente, que é um depósito de fungos ali, por causa da grande quantidade de matéria orgânica, nas plantas, vivas ou mortas, em animais, e nesse aí está incluído o homem também. No homem é mais raro, mas você encontra alguns. A nutrição, como é característica dos fungos, é por absorção. Então, eles têm requerimento nutricional variado, e por isso que quando você vai trabalhar com esse grupo de organismos, você tem que utilizar várias metodologias, vários meios de cultura, vários substratos para você conseguir retirá-los da natureza. No slide
E4 está mostrando, aqui é um ciclo de vida, então esse é um ciclo de vida completo, tanto que embaixo está o Talaromyces flavus, que é a ascomicota. O ciclo de vida do deuteromicota, ele é o ciclo de vida superior, que é o mais simples. Então, você tem os esporos que germinam, produzem as hifas, e as hifas, elas vão, depois de crescer, de retirar nutriente, armazenar bastante glicogênio, elas vão produzir estruturas reprodutivas que são chamadas de conidióforos, que está mostrando ali o conidióforo, que é o B, é o conidióforo, e esse conidióforo ele vai produzir esporos. Então, quanto mais esporo esse grupo produzir, mais eles vão sobreviver na natureza. A parte de baixo é a parte da reprodução sexuada. Então, quando aparece a reprodução sexuada, esse fungo, que é o mesmo, ele deixa de ser chamado de penicílio e ele vai se chamar Talaromyces, mas a gente vai ver na aula seguinte, que é de ascomicota. Então, essa é a reprodução assexuada, é o que aparece mais. Então, os esporóforos, que no slide 5, os esporóforos são aquelas estruturas que vão produzir esporos, nesse caso são chamados de conidióforos. Os conidióforos, eles são chamados assim porque eles vão produzir esporos, e os esporos recebem o nome de conídeos, que podem ser formados numa célula conidiogênica igual à hifa. Algumas vezes a gente só sabe que é um conidióforo quando a gente vê o conídeo preso, mas algumas vezes são diferenciados. E tem algumas células específicas, que são as fiálides, que são estruturas em forma de ampola, pequenininhas, que pode ser uma ou variadas, dependendo do gênero, da espécie, e essas fiálides elas vão produzir os conídeos por mitose ali, e esses conídeos eles vão se produzindo e são lançados fora antes de amadurecer. Então, esses esporos, eles vão sendo empurrados para fora. Você tem vários tipos de célula conidiogênica. Aí uma delas é fiálide, mas você tem anélide também, porque nesse anélide, a fiálide ela vai tendo feito uma garrafa que tem uma parte mais fina, aonde o conídeo vai sendo produzido um por vez, e aí cada vez que esse conídeo é produzido e que ele se solta, vai ficando uma marca, vai ficando uma cicatriz. E aí você, às vezes, quando você encontra esses tipos de fungo, você sabe quantas vezes aquela fiálide ali, que é chamada nesse caso de anélide, por causa dos anéis que ficam, quantas vezes foi produzido conídeos. No slide 6, aí você vai ver estruturas reprodutivas que são diversificadas. Os conídeos, eles podem estar mostrando aí nas estruturas de fiálide e de anélide, e aí tem vários tipos. Os conídeos, eles podem ser pequenos, são chamados de microconídeos, e eles podem ser produzidos em cadeia ou podem ser produzidos um a um e soltos, e também tem conídeos grandes com formato característico, que são denominados de macroconídeo. No lado das anélides tem a mesma coisa, tem os conídeos, microconídeos em cadeia, e tem macroconídeos, que eles são chamados assim quando eles são grandes e eles têm além de 2 células. Então, quando o conídeo é grande, você vê a septação desse conídeo, e às vezes pelo formato desses conídeos você consegue identificar os fungos. No slide 7, aí você tem classificação, é uma classificação genérica, porque isso ajuda na identificação dos fungos. Então, tem uns fungos que eles produzem o que é chamado de conidióforo simples. É uma ramificação, eles são livres, é uma ramificação do micélio, e essa ramificação ela vai produzir conídeo na ponta, sem muita variação. Mas tem algumas espécies de organismos de deuteromicota que eles produzem o que a gente chama de conidióforo complexo. Aqui são 4 tipos de conidióforos que a gente vai falar sobre cada um deles, e vocês vão ver também as figuras. Aí, desses conidióforos, que são mais frequentes, é o acérvulo, o piquinídeo, o esporodóquio e o cinêmio. E aí eles vão aparecer em determinadas espécies, e aí isso ajuda na identificação.
No slide 8, aí aqui está mostrando os conidióforos simples, que a gente vai mostrar. Então, vocês estão vendo aqui, eles são livres, são isolados, formando uma ou várias células conidiogênicas, normalmente que produzem os conídeos, e algumas espécies, como por exemplo esse desenho que está mais para cima, que parece um pincelzinho, isso aqui é uma característica de um gênero que é o penicílio. Esses conidióforos, eles podem ser longos, podem ser curtos, às vezes até eles chegam a ser ramificados, mas eles são bem mais simples. E na parte de baixo, vocês estão vendo, é uma fotografia de microscopia eletrônica, que é de um gênero que é bastante comum, que é o Aspergillus. Como ele tem essa vesícula, essa cabeça aspergilar, e aí daí que veio o nome de Aspergillus. Aí os exemplos que tem aqui embaixo, eles podem ser longos, espécie Arthrobotres, se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisam. Os curtos, como Digrosspora, que é um conidióforo bem curtinho e tem um único conídeo na ponta, um conídeo escuro normalmente, por isso que o nome é Digrosspora. Tem alguns que são produzidos, o conidióforo é muito curtinho, e aí é o que a gente chama de céssio, que você nem sabe que tem conidióforo. Mas a tetraploa, ela tem uma característica, do esporo tem característica, que quando a gente encontra o esporo, a gente já consegue saber que é o gênero. A espécie você tem que estudar um pouco mais. Então, no slide 9 e no 10 que eu vou mostrar para vocês, tem exemplos de várias maneiras de produção de conídeos, e aí essas variações de conidióforo e arrumação das fiálides, elas ajudam na identificação das espécies. Então, eu nem coloquei as denominações, que foi só para mostrar para vocês que são os primeiros Aspergillus, depois o B é penicílio, aí o C é tricoderma, e os outros também, Fusarium, que está aqui, e mais outras espécies. No slide 10, aí já mostra conídeos, eles são conídeos que são maiores, alguns são em cadeia, tá vendo que tem alguns conidióforos simples, mas os conídeos, eles já são um pouco mais diferentes, e aí ele já tem às vezes septos transversais e verticais, alguns são bem escuros, e nesse canto aqui, no canto direito, você vê essa estrutura em forma de ampola. Isso aqui é um conidióforo complexo que vocês vão ver. Então, esses conidióforos complexos, eles são formados de pequenos conidióforos simples aglomerados em um determinado local. E isso aqui, quando você vê de lado, ele parece uma ampola, ele parece uma garrafinha. Esses são exemplos que estavam misturados aqui. Aí a gente vai passar no slide, a partir do slide 11, a gente vai ver os conidióforos complexos, que pela arrumação deles, pelo formato, eles também vão recebendo denominações. Então, o primeiro que vocês vão ver aqui no slide 11 é o cinêmio, que ele é um feixe de conidióforos simples, está mostrando aqui um cinêmio, é um feixe de conidióforos simples, eles são unidos lateralmente, mas é um conidióforo simples que na ponta ele vai produzir seu próprio conídeo. Então, como eles formam um acúmulo, aí é como se fosse um feixe de lenha, né? Eles ficam mais fortes e conseguem produzir mais conídeos. Um exemplo disso aqui é o estilbo, que a gente encontra ele quando ele está sendo produzido. Um outro exemplo de conidióforo complexo, no slide 12, é o esporodóquio. Então, o esporodóquio também é um feixe, é uma estrutura estromática, semelhante ao almofada, é um coxinho mais compacto que o acéfalo. O acéfalo, ele tem conidióforos acumulados, mas ele é mais aberto. Um exemplo disso é o fusário. Só que normalmente a gente não procura, por exemplo, no fusário, a gente não procura muito esses conidióforos complexos, porque o fusário é um dos exemplos que os macroconídeos, eles têm formato característico. No slide 13, aí você vai ver que eu já tinha mostrado para vocês no slide anterior, que é o piquinídeo, essas estruturas que ou elas são redondas ou elas são em forma de pera.
Então, são globosas ou piriformes, e na base estão formados os conídeos. Então, você tem dentro dessa estrutura do piquinídeo, você tem vários conidióforos pequenininhos que estão aglomerados aí, e aí eles vão produzir os conídeos, e esses conídeos podem ter vários formatos, e depois eles são liberados às vezes, ou um a um, ou às vezes em cirros, em serpentina, que aí eles são, quando ali vai ficando dentro do conidióforo, vai ficando muito apertado, muito quente, eles são empurrados para fora pela abertura. E um exemplo disso aqui é a filosticta, que esse aqui até ajuda a identificação, porque alguns desses conidióforos, eles têm parede lisa, mas tem alguns que têm parede ornamentada. Então, essas estruturas, que estéreis às vezes que aparecem, elas ajudam também na identificação. No slide 14, aí tem um outro tipo, que é o acérvulo, que é também um conidióforo complexo. Ele é formado, esse está mais relacionado com aqueles fungos que são parasitas de plantas. Então, eles têm um coxim também, que é um coxim formado dentro da planta hospedeira, dentro do tecido. Se vocês forem olhar, essa capa que está por cima, ela é a célula do tecido, então ele consegue penetrar pelos estômatos, começa a formar dentro, aí começa a produzir necrose, na folha principalmente, e aí essa parte de cima, ela vai ou ser empurrada pelos próprios esporos, pelos próprios conídeos, essa massa ele vai aumentando com a produção dos esporos, e aí essa parte de cima, essa parede de cima, ela se rompe, porque aí eles liberam os conídeos. Então, muitos deles produzem os microconídeos e alguns produzem macroconídeos, depende. Um exemplo disso que vocês têm, que vocês vão, é o coletótrico. Que o coletótrico, algumas espécies, elas são parasitas de vegetais. Então, elas aparecem dentro da folha, e aí, quando você consegue fazer um corte e romper, você encontra essas estruturas dentro. Esses conidióforos que vocês viram agora, eles são, ali tem produção de esporo, mas tem algumas estruturas, que é um exemplo disso, é o esclerócio, que a gente já tinha falado disso antes. Esse esclerócio, ele é uma estrutura estéril, mas ele é considerado uma estrutura de reprodução. Por quê? Porque o fungo no esclerócio ele permanece vivo. Então, é uma massa de célula fúngica densamente agrupada e tem tamanho e forma variada. Então, já tem o esclerócio, por exemplo, de Rhizoctonia, que é um esclerócio pequenininho. Tem esclerócio desses que causam apodrecimento de cebola. São uns pontos pretos que às vezes a gente encontra ali, e você mexe e sai. Às vezes ele até produz um pó, que é o micélio que fica por ali. E tem também alguns esclerócios que são macroscópicos e são grandes, como no caso do Polyporus sapurema, que é o esclerócio. Só que nesse esclerócio ele vai ter células que são características de Basidiomycota, não é desse grupo aqui não. E no slide 16, aqui tem as variações de conídeos que vocês já viram nos slides anteriores. Então, eles são esporos assexuados, são produzidos por mitose, então por isso que esse grupo é chamado de fungos mitospóricos, porque os esporos são produzidos por mitose. Esses conídeos eles podem variar de tamanho, de forma, número de células, septação, e aí por aí vai. Então, você tem uma diversidade muito grande. Alguns têm parede ornamentada, outros não. A maioria da coloração das colônias, elas são dadas pelos esporos, pelos conídeos que você tem. Então, como os conídeos eles ficam na parte aérea e você olha as colônias de cima para baixo, como vocês viram no trabalho lá do apodrecimento do pão que vocês colocaram lá molharam e deixaram lá incubado. Aquelas colorações todas que tem ali, aquilo ali são produzidas pelos conídeos. Então, você consegue diferenciar, às vezes, a grosso modo, quantas colônias você tem naquele substrato que está contaminado com vários fungos. Tem alguns nomes que são especiais, estão escritos aqui, isso dependendo do tamanho, dependendo de como eles são produzidos, se eles são ou não esporos de resistência e por aí vai.
Aí a maioria desse aqui são de fungos filamentosos, mas os blastosporos, eles são os conídeos que são específicos das leveduras. Por isso que eles são chamados de blastosporos ou blastoconídeos. Aí tem alguns que recebem essa denominação de acordo com a maneira que são produzidos. Enfiados são chamados de fialosporos, mas por aí vai.